já aqui foi dito por todos que estar no Porto é muito simbólico, porque o Porto está intimamente ligado, através de Ricardo Jorge, à problemática da saúde pública. Quando ainda se não falava em saúde pública, Ricardo Jorge abriu um caminho, e como aconteceu muitas outras vezes, na liberdade, na democracia, no progresso económico, social e cultural do nosso país, o Porto esteve primeiro. E embora aqui tenhamos portuguesas e portugueses de todo o país, é muito agradável que seja no Porto que nos encontremos neste 5º Congresso Nacional de Saúde Pública. Em segundo lugar, queria agradecer a todos quantos tiveram um papel fundamental na organização deste Congresso. Desde logo, a simbólica personalidade do Presidente do Congresso, Sr. Mário Pinho da Silva, que tem uma carreira, que tem um prestígio, que é um prestígio nacional e internacional. E depois, a incansável organizadora, a doutora Maria Neto, que de facto, com a capacidade que se lhe reconhece, pôs de pé, teve um papel fundamental no pôr de pé este Congresso. Feito este cumprimento ao Porto, que naturalmente se dirige de forma especial à Câmara Municipal do Porto, na presença do Sr. Vereador, ele próprio desde sempre ligado à problemática da saúde, e aos organizadores do Congresso, eu não posso evitar algumas notas pessoais. E a primeira nota pessoal retoma um pouco o que foi dito pelo Sr. Diretor-Geral da Saúde, recordando que não deixa de ser muito gratificante aqui estar num Congresso de Saúde Pública, sabendo que foi essa uma das especialidades a que se dedicou o meu pai, que foi um pouco médico à força. Teria gostado de ter sido jurista, mas para médico à força foi um médico dedicado e entusiástico, sobretudo na problemática da saúde pública. Desde muito cedo se dedicou a essa problemática e teve sobretudo o talento de escolher como colaboradora um gênio, o professor Gonçalves Ferreira, que levou para Moçambique e em Moçambique testou em condições muito difíceis as estruturas de cuidados primários que depois viriam a ser aplicadas em Portugal continental. Foi um curto período em Moçambique, deu para testar aquilo que o professor Gonçalves Ferreira ensinava no Instituto Ricardo Jorge, aquilo que teorizava através dos seus manuais e cursos agora republicados, e depois foi aplicado numa fase muito complicada e difícil da ditadura, quase no seu termo, no início da década de 70, através da criação da primeira geração de centros de saúde e depois de um passo fundamental que foi a sua fusão, por assim dizer, com as caixas de previdência que representavam uma mini estrutura de segurança social. Elitista, reduzida a uma minoria da população portuguesa, mas o que permitia pela primeira vez estabelecer uma estrutura integrada de cuidados primários ligados também à segurança social. Não teria sido possível esse passo sem outra figura que, a justo título, o vosso Congresso homenageia, o Dr. Arnaldo Sampaio. O Dr. Arnaldo Sampaio era, também ele à sua maneira, um visionário. O professor Gonçalves Ferreira era um teórico, o Dr. Arnaldo Sampaio era um prático. Tomava as ideias do professor Gonçalves Ferreira e aplicava-as. Com aquela organização, aquela sistematização e aquela racionalidade que soube depois passar à família, através de vultos notáveis, quer o presidente Jorge Sampaio, quer o professor Daniel Sampaio. E é justo que haja um prémio Arnaldo Sampaio, como aquele que é atribuído por este Congresso, tendo concorrido mais de 130 candidaturas, muito diversas e muito interessantes, porque é uma maneira de lembrar quem foi essencial na gênese daquilo que viria a ser, depois do 25 de Abril, em democracia, o Serviço Nacional de Saúde no tocante à saúde pública. Mas ao recordar, em termos de nota pessoal, esta pré-história
porque ainda não é história, esta pré-história da saúde pública em Portugal, eu não posso deixar de editar algo que já tem a ver com a história recente da saúde pública e que é o elogio do Sr. Diretor-Geral da Saúde. Não sei se estou muito à vontade para o fazer, porque o conheci com 5 ou 6 anos de idade. E, portanto, conheço o Sr. Francisco Jorge, também ele é herdeiro de uma linhagem notável de serviço à saúde em Portugal, personificada por seu pai, que a justo título foi galardoado, mas eu conheci-o muito jovem, diria mesmo criança, já era à sua maneira na irrequietude, na vivacidade, na originalidade, na mundividência, um pouco aquilo que viria a ser a sua vida. Movia-se mal em ambientes fechados, gostava do mundo, gostava da inventiva e da descoberta, e o fui encontrar ao serviço da Organização Mundial da Saúde, nas latitudes e longitudes mais diversas do globo, antes de vir, durante quase 12 servir a saúde pública em Portugal. E neste momento, que é sempre difícil, que eu sei que é difícil porque imagino já o que me espera daqui por 1 ano e meio, quando me jubilar na minha carreira docente, na minha faculdade, e portanto compreendo o que vai na alma do Dr. Francisco Jorge. Neste momento era bom que nós lhe agradecêssemos a sua dedicação a uma causa difícil, uma causa cada vez mais complexa, apesar dos passos notáveis dados, uma causa apaixonante para um homem apaixonado como ele é, e por isso, a meses do termo das suas atividades, que se ele pudesse escolher prolongaria sem limite até ao fim da vida, mas a lei é assim, não permite, eu queria dizer-lhe, e queria dizer o amigo, mas queria dizer sobretudo o Presidente da República, que lhe estamos muito gratos pela dedicação ao país com governos muito diferentes, sempre ao serviço da saúde em Portugal. Muito obrigado, caríssimo amigo e Sr. Diretor-Geral. E agora falemos do Congresso. O Congresso escolheu um lema que é um tema que não podia ser mais feliz. Saúde pública, braços que constroem colunas e pontes. Inspirando-se num verso do poema Fonte, da escritora Ilse Loza, que viveu e morreu na cidade do Porto. E que eu conheci Ilse Loza, muito bem. E de facto, o que é saúde pública, senão, primeiro, um conjunto de colunas. E o mais espantoso é a multiplicação dessas colunas. Porque estamos a pensar nas colunas orgânicas, nas estruturas, mas estamos a pensar nas autarquias, nas IPSS, nas misericórdias, nas instituições da sociedade civil, nas escolas, nas famílias. Estamos a pensar em todas as realidades públicas e privadas que dão vida à saúde pública. E depois, pontes. Porque longe vai o tempo em que era possível entender a saúde como algo que não fosse transversal. A saúde atravessa todas as políticas públicas. A saúde atravessa todas as áreas da sociedade, da economia, da cultura, da educação, em qualquer país. E por isso também em Portugal. E depois braços. Os vossos braços. Os braços são os vossos braços. De todos os que aqui estáis e dos muitos milhares que aqui não estão. E também são os braços de todas as portuguesas e todos os portugueses. E são esses braços que todos os dias dão sentido, não apenas à definição, mas à aplicação de uma política de saúde pública. Se há domínio em que não há distância entre definir a política e executá-la, é saúde pública. Não vale de nada ter os melhores princípios se não forem executados. E a execução é inseparável dos princípios e das regras.
a que deve obedecer. E é uma faina que começa todos os dias, um pouco como a educação. Um pouco como a educação. É o que eu sinto como professor. Como disse o Sr. Ministro, e muito bem, porque na saúde pública há uma componente educativa fundamental. Todos os dias temos de ter presente, não é apenas a literacia da saúde. A literacia da saúde pode ser muito mal entendida. Hoje, com o acesso ao digital, qualquer hipocondríaco, que é o meu caso, se transforma num conhecedor de saúde, nomeadamente de saúde pública, instantaneamente. Não, a literacia na saúde é muito mais do que isso. É uma educação para a saúde. É uma educação constante para conservar a saúde e prevenir tudo o que possa atingir a saúde. E como a conservação da saúde é cada vez mais complexa no tempo e no espaço, e como a prevenção é cada vez mais exigente, a educação é cada vez mais necessária. Já não é apenas a educação de uma minoria, dos profissionais de saúde, mesmo entendidos no sentido transversal. É a educação de professores, de pais, de avós, de familiares, de responsáveis privados e públicos que tem a ver com a saúde. Comparando os desafios que eram os desafios da pré-história da saúde pública com os desafios atuais, é curioso ver como em 45 anos, 50 anos, muito mudou. Quais eram os grandes desafios do Portugal dos anos 70? Apesar da imigração e apesar das guerras coloniais, era uma sociedade jovem. Era uma sociedade jovem, muito assimétrica, muito desigual, com faixas de pobreza muito claras, com problemas gravíssimos de mortalidade infantil, com insuficiências educativas e sanitárias. Nós sabemos isso. E, portanto, saúde pública estava ligada a deficiências básicas de saúde. Básicas. E por isso não admira que os primeiros teóricos da saúde pública em Portugal olhassem para a falta de infraestruturas e equipamentos básicos a nível global como local, num país ainda largamente ruralizado, em que arrancava rapidamente a urbanização e a metropolização, mas havia necessidades básicas que condicionavam a saúde das portuguesas e dos portugueses. E, portanto, a primeira rede de cuidados primários era virada para isso. Numa sociedade em que a cobertura em termos de escolaridade era muito insuficiente. Tínhamos atingido a escolaridade de 6 anos na lei no final dos anos 60. Na prática não a tínhamos concretizado. E em muitos casos tínhamos uma escolaridade de adultos que era dramática. Digamos, o analfabetismo não apenas funcional, mas global. O Serviço Nacional de Saúde foi um contributo notável para alterar este estado de coisas. E por isso ele hoje é consensual. No início havia quem fosse muito a favor e quem fosse menos a favor, para não dizer algo contra. Hoje é consensual. O que há, de vez em quando, há divergências em aspectos que, apesar de tudo, são parcelares de concretização do Serviço Nacional de Saúde. Mas, além do Serviço Nacional de Saúde, e por virtude dele, nasceu um Sistema Nacional de Saúde, com componente social largamente ligada à pública e uma componente privada diferente da medicina privada de há 50, 60, 70 anos em muitas das suas componentes. Mais gregária, mais sofisticada, mais interdependente. E por isso hoje os problemas que se colocam, em alguns casos ainda são problemas semelhantes àqueles de há 40 anos, porque as crises económicas fazem renascer ou crescer manchas de pobreza, de subnutrição, de risco de pobreza, de assimetrias sociais.
e reencontramos carências básicas em alguns setores populacionais portugueses. Mas depois, em tudo o resto, o panorama é diferente. Encontramos, no domínio da saúde pública, novos desafios. As próprias medidas adotadas criaram necessidades adicionais. A globalização trouxe-nos problemas comuns a outras sociedades. O desenvolvimento científico e tecnológico gerou novos imperativos de intervenção. E por isso, quando nós ouvimos falar de uma conferência de imprensa, hoje mesmo a esta hora, da Direção-Geral de Saúde, por causa de uma nuvem de enxofre na área de Setúbal, nós estamos a encarar problemas em parte diversos dos que existiam há 50 anos, ou vistos com outros olhos diferentes daqueles de há 50 anos. Porque há 50 anos, onde havia industrialização, havia muitas nuvens, as mais variadas, que se considerava que faziam parte da vida dos cidadãos. E hoje sabemos que entra nas obrigações da saúde pública o olhar para problemas como esses, preveni-los, acautelá-los e intervir sobre eles. E esta sofisticação transforma o desafio da saúde pública num desafio muito mais complexo. Num momento em que se percebeu, mais do que então, que o centro da saúde toda ela e da saúde pública são as pessoas. Não os profissionais, não as estruturas, não as realidades hospitalares, mas as pessoas, cada português e cada português. E esta visão concentrada nas pessoas é um desafio enorme em termos de saúde pública, em termos de educação, em termos de formação, em termos de atualização, em termos de comunicação, em termos de informação, em termos de pedagogia, em termos de proximidade. E aqui chego ao ponto fundamental. Pode parecer uma obsessão minha a proximidade, mas não é. Não é possível hoje cumprir nenhuma missão de serviço público senão em termos de proximidade. O tempo em que era possível gerir à distância terminou. Terminou. E concretamente o vosso papel é um papel de proximidade constante. E esse é o vosso desafio. E esse é também o grande tema deste Congresso. Porque os braços que fazem pontes entre as colunas são, sem dúvida, os braços de todas e todos os portugueses, mas são sobretudo os vossos braços. Este Congresso é, como todos os congressos bienais, uma grande ocasião para atualizar conhecimentos, para trocar informações, para suscitar debates, mas é sobretudo um grande momento para criar espírito de corpo. Espírito de corpo. Ao encontrarem-se, as pessoas percebem que estão a comungar da mesma causa, que não tem a ver com formações, que não tem a ver com posições doutrinárias ou ideológicas, não tem a ver com confissões ou não confissões, não tem a ver com percursos, tem a ver com aquilo que vos aproxima. E aquilo que vos aproxima, todos vós estáis a fazer o mesmo, a desempenhar a mesma missão ao serviço da comunidade. E esse sentido gregário é fundamental. É fundamental com acento tónico na proximidade. E por isso o Presidente da República não podia faltar. É evidente que eu tenho aqui um discurso muito bem preparado, como normalmente os assessores competentes preparam, com os prémios que atestam a qualidade da saúde pública em Portugal. Só para
vos dizer 5 ou 6 linhas, que são ao mesmo tempo uma satisfação aos assessores e consultores, e por outro lado, mostrar que o Presidente tinha o trabalho de casa feito. O estudo dos impactos de saúde em Portugal, a rede de vigilância de vetores, considerada a melhor da Europa. O SICO, único no mundo, elogiado nos Estados Unidos da América. O SINAV, aqui no Norte, o Sistema de Vigilância de Doenças Profissionais, com parcerias da ARS Norte, Unidade de Saúde Pública e Instituto de Segurança Social. Os 38 programas da ARS Norte em curso. O Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar, o PASS. O Programa Regional de Educação Escolar, o PRES, que ganhou o primeiro prémio há 3 anos em Singapura. Portanto, eu conheço tudo isto. Tudo isto. Não é só o Sr. Ministro que se conhece porque é especialista. Eu conheço tudo isto. Mas acho que é mais importante dizer-vos que não foi por causa destes prémios, sobretudo, que o Presidente aqui veio. Nem foi por uma questão evocativa. Nem foi só, embora também, para homenagear o Diretor-Geral de Saúde. Foi sobretudo para vos agradecer a vós. Para vos agradecer a vossa dedicação. E para vos dizer da alegria com que vejo tanta gente nova aqui neste Congresso. Como era gente nova aquela que arrancava nos anos 70 e 80 no domínio da saúde pública em Portugal. O país deu uma grande volta e, genericamente, para muito melhor. O país viveu 40 anos de democracia e 40 anos depois é gratificante encontrar uma sala cheia de jovens. Como era há 40 anos naqueles pioneiros da saúde pública, que saíam das suas formações e iam para todo o país, quais escuteiros ao serviço de uma causa, entusiasmados porque iam num novo contexto político, económico e social aplicar as suas teorias e, sobretudo, servir as suas doutrinas e as suas ideologias, servindo o povo português. E é bom, 40 anos depois, independentemente de ideologias e de doutrinas, encontrar novamente muita gente nova ao serviço da saúde pública em Portugal. Foi isso que o Presidente da República veio aqui fazer hoje. Agradecer-vos. Muito obrigado.